É a nossa segunda aula sobre pneumatologia. É muito bom estarmos aqui novamente para aprendermos juntos a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, neste momento estamos aqui para pedir a Tua graça, para pedir Tua orientação sobre tudo que vamos estudar neste momento, para que possa ficar guardado em nossos corações e que possamos colocar em prática tudo que aprendemos de Ti, possamos ensinar aos pequeninos da forma que o Senhor cada dia nos orienta, em cada situação, em cada momento, mas que eles possam crescer com esse grande tesouro que é a Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. E hoje, no final dessa aula, nós vamos estar juntos fazendo um bolo. Não perde nem um minuto sequer. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Depois da morte e ressurreição de Cristo, acreditamos que os dons são um dos assuntos mais relevantes do Novo Testamento para toda a Igreja de Cristo. Alguns erroneamente afirmam que os dons foram apenas para a Igreja do primeiro século. Essa afirmação contraria a Bíblia, que diz em Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O apóstolo Paulo declarou ao povo de Corinto que não devemos ser ignorantes a respeito dos dons. Na palavra de Deus, encontramos 3 listas principais que tratam a respeito dos dons. A primeira lista fala sobre os dons de serviço. Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 8. A segunda lista encontramos os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. Na terceira encontramos a relação dos dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 11. O dom é uma dádiva, é um presente oferecido pelo Espírito Santo a todos os cristãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Sobre os dons espirituais, eu gosto de colocá-los como se estivesse em 3 pacotinhos. Vamos falar primeiro do dom da revelação, o dom do saber. Nos dons do saber, nós temos a palavra da sabedoria, manifestação da sabedoria sobrenatural pelo Espírito Santo, necessária ao pastoreio, administração e liderança. Temos a palavra da ciência,
conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo de fatos, causas, ensinamentos. E temos o dom de discernir os espíritos. Conhecimento e revelação sobrenatural pelo Espírito Santo, para não sermos enganados por Satanás e pelos homens. Temos também os dons que manifestam o poder de Deus, a fé, poder sobrenatural pelo Espírito Santo, a fim que a igreja supere os obstáculos, sejam quais forem. É um dom além da fé natural, é um poder sobrenatural. Dons de curar, poder sobrenatural pelo Espírito Santo para a cura das doenças do corpo, da alma, do espírito, tanto de cristãos quanto dos incrédulos. Operação de maravilhas, operação de milagres extraordinários e espantosos pelo poder de Deus, para despertar e convencer os incrédulos. Dons que manifestam a mensagem de Deus. Profecia, manifestação sobrenatural de mensagem verbal pelo Espírito, para edificação, exortação e consolação do povo de Deus. Variedade de línguas, é um milagre linguístico sobrenatural. Interpretação das línguas. Não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de línguas. Tradução tem a ver com palavras, interpretação com mensagem. Diante dessa tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Atos capítulo 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares, visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja desta cidade havia crescido e se tornou um ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de receber Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo após a conversão. Vou colocar na descrição do vídeo para você acessar um PDF de uma EBF que realizamos
sobre as viagens missionárias de Paulo. E agora vamos falar sobre o fruto do Espírito em relação entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. É importante saber que a ausência do fruto do Espírito pode levar a um uso inadequado dos dons, como evidenciado na igreja de Coríntios, onde havia dons, mas faltava o fruto do Espírito. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz por crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. O fruto do Espírito é uma realidade na vida daquele que está em comunhão com o Espírito Santo. Deve ser a identidade espiritual do crente neste mundo. Em contraste, o apóstolo Paulo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. E coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. No versículo 21, podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Primeiro, o sexo ilícito, prostituição, impureza, lascívia. Também pecados em ordem religiosa, idolatria, feitiçaria, e pecados de ordem social, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Você sabe para que serve o caule de uma árvore? Para conduzir a seiva, líquido que contém vários nutrientes indispensável à sobrevivência da planta, para sustentar as folhas e, através do seu crescimento, permitir que elas recebam luz, ventilação. O que acontece com um galho que não está na árvore? Morre de inanição. O mesmo sucede com o crente que não está na videira. É imprescindível estar em comunhão com Cristo, porque Ele é a fonte de vida que transmite força e graça aos seus filhos, sustenta-os com sua mão poderosa e os ilumina. E como produziremos frutos se não estivermos nele? Sem Jesus, nada poderemos fazer. O desenvolvimento do fruto do Espírito é bastante árduo. Envolve renúncia, consagração, oração. Para viver, para gerar fruto, é preciso que a vara permaneça ligada à videira. O batismo com o Espírito Santo é muito importante para a igreja. Contudo, o fruto é um imperativo, porque é o que nos diferencia do mundo, onde as pessoas são controladas por sua natureza pecaminosa.
Se preciso for, busque o fruto com lágrimas. Produzir fruto não está reservado somente a alguns cristãos, mas é para todos uma questão de sobrevivência e condição necessária para permanecer na vida espiritual. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Muitas vezes nós representamos para as crianças para ficar algo mais colorido, para chamar a atenção com várias frutas, como se o morango fosse o amor, como se a melancia fosse a alegria, como se a maçã fosse a paz. Mas é só representativo, porque o fundamental é ensinar as crianças que o fruto do Espírito é um fruto, mas ele está exemplificado em 9 virtudes. É melhor você trabalhar com uma uva que tem vários gomos e colocar 9 virtudes do fruto. Ou trabalhar com uma laranja, uma tangerina, que em um fruto só tem as 9 virtudes. A primeira parte do fruto diz respeito a relacionamento com Deus, amor ou caridade, que é o gozo ou alegria e paz. O amor é o sentimento mais nobre e a maior das virtudes cristãs. Foi baseado no amor que Deus planejou toda a redenção, a reconciliação da humanidade consigo mesmo. A primeira virtude do fruto do Espírito é o amor divino, o ágape, o qual é abnegado, profundo, constante. A sua maior expressão encontra-se em Deus e no ato de Cristo na cruz. O amor é paciente, benigno, altruísta, alegra-se com a verdade. O amor não é invejoso, nem imprudente, não é orgulhoso, nem arrogante ou rude, não se ira facilmente, tudo espera, tudo suporta e tudo crê. A caridade ou amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. A alegria, o gozo, é a alegria que faz o cristão superar as dificuldades e confiar na vitória, por mais tardia que pareça ser. Essa virtude é infinitamente melhor que a felicidade oferecida pelo mundo. O que o apóstolo Pedro chamou de gozo inefável e glorioso. A paz só atua em consequência do poder do Espírito em nossa vida. Ela significa tranquilidade de uma mente isenta do mal e que é dirigida e pertencente ao príncipe da paz. É um estado do espírito, o melhor que pudermos para viver em paz com todos, a buscar a paz, a seguir a paz com os homens, também requer que sejamos pacificadores. Nós temos também no fruto do Espírito aqueles que se relacionam com o próximo. É através do fruto do Espírito que o cristão tem condições
de amar seu próximo como a si mesmo, praticando boas ações em favor dele, por meio da longanimidade, da benignidade e da bondade. Vamos usar um fruto apenas para exemplificação, como já falamos. A banana para a paciência, a abacaxi para a benignidade e a pera para a bondade. A longanimidade, que é a paciência, significa ser grande, ser longo, de longo ânimo, de longa disposição. Significa ter a paciência necessária ou ser capaz de conviver pacificamente com as pessoas, com aquelas pessoas que por qualquer motivo nos ofendem. É deixar de revidar as ofensas, é deixar de revidar os maus tratos sofridos, é cultivar a calma, é refrear os impulsos e pensar antes de agir. A longanimidade é a capacidade de suportar dificuldades, manter a paciência e esperar o tempo de Deus. A longanimidade, ela também é manifestada nos atributos de Deus. A benignidade é aquela tolerância incomparável de não desejar mal a ninguém, sempre querendo o melhor para todos e se alegrando com a prosperidade, com a vitória alcançada pelo próximo. É ser gentil, bondoso, amável, como recomenda a Bíblia, a palavra de Deus. A importância de praticar a bondade e a tolerância no cotidiano independe das atitudes dos outros. Isso não apenas contribui para um testemunho cristão, um testemunho positivo. A benignidade está estreitamente associada à bondade, à prática de ações benignas. A benignidade é o bálsamo que nos une à medida que aprendemos a dar valor uns aos outros. Até mesmo os dons são resultados da benignidade de Deus para conosco. Paulo recomenda: comunicai, repartir com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade para repartir com o que tiver necessidade. É através da bondade que expressamos o nosso amor ao próximo. Há muitas pessoas que se mostram bondosas só na aparência, dão esmolas, se aproximam das crianças, praticam a caridade pensando que as boas obras levam ao céu. Isso é puro engano. Não podemos praticar boas ações apenas por aparência, sem um coração verdadeiramente bondoso. A salvação não está vinculada a boas obras, mas sim a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. No entanto, aqueles que receberam a salvação, naturalmente demonstrarão boas obras, pois o Espírito Santo agirá nas suas vidas. As outras 3 virtudes do fruto são uma relação consigo mesmo. Vamos exemplificar a fé, a mansidão e a temperança. A fé, a fidelidade, ela procede de Deus. Ele é o doador da fé. É através da fé que o cristão se mantém fiel, leal ao Senhor. A referência do versículo: sem fé é impossível agradar a Deus. Destaca a centralidade da fé na relação com Deus. Fidelidade é a qualidade de quem possui fé. Fidelidade está relacionada à probidade, à integridade, à lealdade, à honestidade e à sinceridade.
O indivíduo fiel é digno de crédito, age corretamente, cumpre suas promessas, realiza a obra de Deus de maneira diligente, porque reconhece que o seu tempo, o seu talento, as suas posses pertencem ao Senhor. A mansidão significa modéstia, humildade, é o contrário de orgulho e soberba. A mansidão tem um aspecto importante, ela produz saúde. As pessoas irritadas, iradas, que se aborrecem com facilidade, têm mais chance de ficarem enfermas na alma. Jesus chamou de bem-aventurados os mansos, isto é, os calmos, que não se iram por qualquer coisa. A declaração de Jesus sobre os bem-aventurados os mansos destaca a importância da mansidão como uma qualidade valorizada por Cristo. É um encorajamento ao cristão para adotarem uma postura de paciência, não se deixando levar pela ira ou pelo desejo de vingança. Em vez disso, a sugestão é confiar em Deus, buscando a sua orientação, permitindo que Ele haja no tempo adequado. As analogias de Cristo como cordeiro e do Espírito Santo como pomba e dos cristãos como ovelha ilustram a importância dessa virtude na nossa vida. Temperança, domínio próprio. Este termo significa possuir autocontrole. É a virtude de saber viver com moderação, com sobriedade. Muitas pessoas não produzem essa parte do fruto do Espírito e por essa razão não exercem o autocontrole em sua vida e por isso são prejudicados. Por exemplo, gasta mais do que ganha, não consegue frear a sua própria língua, fala demais, ofende ao próximo. É a importância de refrear impulsos e aprender a dizer não a si mesmo, seguindo a direção da palavra de Deus. É o domínio sobre o ego, dominar as paixões sensuais e moderar hábitos diários, ao invés de satisfazer os seus próprios desejos. Ou o cristão produz o fruto do Espírito, ou não tem fruto nenhum. Nós realizamos uma IBF, a Escola Bíblica de Férias, sobre o fruto do Espírito. Se você quiser baixar, vou colocar a descrição no vídeo. Vamos agora fazer juntos um bolo com alguns ingredientes especiais. E esses ingredientes, nós já falamos sobre eles. Vamos utilizar no nosso bolo o trigo. Vamos utilizar o trigo como sendo o domínio próprio. Vamos utilizar o leite, a longanimidade. Vamos utilizar o açúcar, a alegria. E no nosso bolo vai também o ovo, a benignidade. No nosso bolo vai o óleo, a fidelidade. Vai também o fermento, a bondade. Vai ser de chocolate. Vai ter paz também como ingrediente. E a cobertura também do nosso bolo vai ter a mansidão. E o principal ingrediente para cobrir o nosso bolo, o principal é o amor. Nós vamos misturar muito bem todos esses ingredientes e vamos ver como ficou o nosso bolo. Olha só o nosso bolo do fruto do Espírito. Que bolo maravilhoso! Muitas professoras fazem esse bolo em um evento quando é uma quantidade menor de crianças, numa turma, por exemplo, da escola dominical.
Aí ela utiliza os ingredientes reais, mistura junto com as crianças os ingredientes e leva o bolo para assar para eles degustarem o bolo. E assim, cada criança coloca no potinho, tá escrito o trigo, tá escrito uma das virtudes do fruto. Cada ingrediente já está escrito e a criança participa, coloca o ingrediente.